Pessoal, saiu em cima da hora, foi confirmado um atentado que deixou todos de cabelo em pé. Em ano de eleição, essa notícia pegou todos de surpresa e eu vou dar todos os detalhes aqui para vocês. E com certeza tem gente grande envolvida. Em primeira mão, temos notícias do hospital onde Vorcaro foi encaminhado e muitos falam sobre uma possível queima de arquivo. E outros falam sobre uma grande estratégia política. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, pois esse é um tema de enorme gravidade que a grande mídia vem simplesmente ignorando. Aproveita para responder uma pergunta importante aqui para mim. Você acredita que alguém importante vai ser preso através das investigações do Banco Master ou da CPMI do INSS, ou tudo vai acabar novamente em pizza? Sua opinião é muito importante. Você que chegou até aqui, aproveito também para pedir um apelo para vocês. Talvez vocês não vejam mais esse canal na tela aí do seu celular, do seu computador. Então já aproveita para fazer a inscrição aqui no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo político. Estamos em um momento crítico, onde teremos novas eleições e nossos destinos e o destino de nossos filhos está em jogo. Então eu diria que estamos em guerra contra um sistema corrupto, a corrupção aumentando e não podemos ficar de braços cruzados. Aqui nesse canal mostrarei fatos que mesmo você que está indeciso em quem votar, acabará tomando o caminho certo. Então vem aqui comigo, eu sou Ana Paula, sou de São Paulo capital, você está no canal Brasil Raiz, então já aproveita para se inscrever. Pessoal, e falando em Master e STF, tivemos uma manifestação do Tribunal de Contas da União a respeito dos gastos irresponsáveis de Lula e Janja, que foram duramente criticados. Tivemos acesso aqui a alguns valores gastos por Lula durante sua última viagem na Europa e você não vai acreditar. E ainda nesse vídeo também vou falar sobre Lula, que mais uma vez deixa o povo brasileiro de lado para tentar arrumar briga com os Estados Unidos, que é um dos nossos maiores parceiros comerciais. E tudo isso para tentar se reerguer nas eleições, onde ele já vê um cenário trágico para a esquerda, com Flávio Bolsonaro crescendo cada vez mais nas pesquisas. Eu quero aí que você comente o que você acha. Vamos aqui ao que interessa. Eu já vou compartilhar minha tela, já começo inclusive com um vídeo mostrando aqui para vocês, então presta bastante atenção e vai comentando a sua opinião. Onde o Lula elogiou a Polícia Federal, né, por retirar credenciais do agente dos Estados Unidos que está no Brasil. Olha só, Lula claramente, gente, na minha opinião, tá? Eu quero saber a sua, não tá nem aí pro Brasil, né? Ele tá fazendo isso para o governo dos Estados Unidos reagir e ele tentar aí arrumar um culpado externo para melhorar as intenções de voto dele. Eu quero saber se você pensa dessa forma também ou você pensa de outra forma, mas vamos ver um trechinho aqui desse vídeo. Foi o jornal Metrópolis quem trouxe a notícia e eu gostaria de saber a sua opinião. Diretor-geral da Polícia Federal do Fernando para comunicar uma coisa extremamente importante. Vamos apenas lembrar que em dezembro do ano passado nós autorizamos a entrada de 1.000 companheiros na Polícia Federal entre delegados e agentes do primeiro concurso. E agora eu estou assinando um decreto fazendo com que sejam chamados mais 1.000 pessoas para a Polícia Federal. São 630 agentes, 160 escrivãos, 120 delegados, 69 peritos e 21 papiloscopistas. Olha, isso aqui é interessante porque até o final do ano nós estaremos ocupando o que vai acontecer pela primeira vez na história da Polícia Federal, todos os cargos que a polícia precisa, todos, sem distinção. Nunca antes na história do Brasil a Polícia Federal teve todos os seus cargos ocupados. E mais importante ainda, eu recomendei ao meu ministro da Justiça que fizesse uma convocação a todos os agentes da polícia e delegados que estão prestando serviço fora da Polícia Federal e outros departamentos para que votem para a Polícia Federal, porque nós assumimos o compromisso de fazer uma guerra contra o crime organizado e nós somos dos policiais em serviço da Polícia Federal e não em outros serviços. Presidente, essa é uma medida fundamental que expressa o compromisso do senhor com um verdadeiro e efetivo combate ao crime organizado. Não é possível combater o crime organizado sem medidas concretas como essas e outras que o governo adotará. Isso é um avanço extraordinário, é a materialização do seu compromisso, do compromisso do Ministério da Justiça com o real enfrentamento ao crime organizado.
Só vai permitir que a gente amplie a nossa atuação nas regiões de fronteira, em portos, aeroportos, na defesa do nosso patrimônio ambiental, dos nossos biomas, e com isso a gente preste melhores serviços à sociedade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro. André, e parabéns pela sua posição em relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade, ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltar à normalidade. Parabéns. Obrigado, presidente. Bom, pessoal, então vocês viram aí o posicionamento do Lula, né? O Lula exaltou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pela retirada das credenciais de um agente de imigração dos Estados Unidos que atuava na sede da corporação em Brasília. E ele colocou que parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade, ou seja, sem analisar os fatos, né? Ali, quando os Estados Unidos tomou uma decisão, foi com base em um fato que ele viu uma perseguição política ocorrendo dentro do país, com uma prisão que não foi considerada legal, vendo que estava dentro do país, utilizando-se ali o território americano para poder favorecer o governo aqui do Brasil, enfim, né? Foram várias investigações e tomaram ali uma decisão. Aqui estão tirando só como pirraça, né? A decisão do Lula, a gente vê assim, tipo, o que o agente ali dos Estados Unidos aqui no Brasil fez para ele poder tomar a mesma decisão, falar vai ser recíproco, por quê? Porque aqui o agente dele também fez isso ou aquilo. Não, só por fazer mesmo como uma pirraça, né? Como dá a impressão, às vezes, que parece que é uma criança, talvez nem criança tomasse decisões assim. E é o que aconteceu. Tanto que aí a gente vê uma outra matéria onde o Flávio diz que o Lula não está nem aí para os pobres. Ainda mais com o tipo de atitudes como essas, imaturas, e que fazem ter o povo brasileiro percepções diferentes. E o Flávio disse aqui pelo o jornal Poder 360, eu vou mostrar aqui para vocês em tela também, o Flávio detonou o Lula, mas ele detonou por um outro motivo. Ele detona o Lula por gastar R$812 mil em hotéis de luxo na Alemanha. Então ele disse, o Lula não está nem aí pro pobre, né? Todas essas atitudes, base narrativa, quando a gente vê o que ele fala e o que ele faz, não tem coerência. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, veio do jornal Poder 360, a matéria. E eu queria saber se você pensa dessa forma também ou não, você tem um outro pensamento, e se você tem, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Olha só. Flávio diz que Lula não está nem aí para os pobres. O senador publicou a imagem sobre alegado gasto de R$812 mil em hotel na Alemanha durante a viagem à Europa. E na publicação, nessa imagem postada pelo advogado e suplente de deputado federal Tony Santana, do Avante São Paulo, a peça mostra uma foto de Lula acompanhada de uma legenda que afirma que o presidente gastou R$812 mil em hotel de luxo na Alemanha. E na sua legenda, o Flávio declarou o seguinte: o pai dos pobres, que é muito rico e não está nem aí para os pobres. Olha só, né, aqui o post. E Lula gasta R$812 mil em hotel de luxo na Alemanha. Então, Lula cumpriu viagem de 6 dias à Europa, do dia 16 a 21 de abril, com passagens por Espanha, Alemanha e Portugal. A agenda incluiu o Fórum da Democracia, a Feira de Hanover e reuniões bilaterais. O Poder 360 procurou a assessoria da Presidência da República por e-mail para perguntar se eles gostariam de se manifestar a respeito dessa publicação do senador e se o valor mencionado no post de R$812 mil está correto, mas não houve resposta até a publicação dessa reportagem. Então, o jornal informou que o texto será atualizado caso uma manifestação seja enviada a esse jornal digital. Então, gente, percebem que é incoerente o posicionamento, muitas vezes, do Lula, porque quando é para aprovar algo para o pobre, não tem dinheiro. Um exemplo claro foi a questão do STF, que na gestão do Lula
né, os ministros de Lula foram lá falar com a STF que não dava para pagar a revisão da vida toda, que ia falir o Brasil, que não tinha dinheiro para pagar, que não sei o quê. Não é assim a história? Criticou o governo Bolsonaro quando foi o Vale Gás, no momento de pandemia. O Vale Gás, pela legislação, né, teria direito todos do Cade Único com renda mensal per capita também o salário mínimo, mas naquele momento, naquela situação, estavam dando preferência para 5,8 milhões de famílias que foram identificadas no Cade Único como uma família que estavam numa necessidade maior. A esquerda em peso criticou, falando que tinha que ampliar para todos, né? Vários deputados da esquerda se posicionaram, falando, olha só, né? O governo, só que não falavam que o próprio Bolsa Família, na gestão do Lula, teve filas imensas. Muitas famílias que precisavam do Bolsa Família não recebiam, inclusive o Bolsa Família, tinha família que recebia R$60, era R$80 o Bolsa Família. Isso vai ajudar o pobre? Aí, quando o governo Bolsonaro entrou, transformou lá o auxílio emergencial, modificou o texto do Bolsa Família, né, que era o Auxílio Brasil, colocou um valor mais digno, foi para R$400, aumentou para R$600, falou aí de se manter um valor, né, considerável aí como pelo menos digno, e ampliou para um volume imenso de famílias, porque acabou com a fila do Bolsa Família, e aí o Lula assumiu, né, manteve aí esse padrão. Mas aí entrou o governo Lula, está acabando a gestão do governo Lula, ele ampliou o Vale Gás também para a mesma quantidade de famílias, para a totalidade. Todos os programas que a gente vê a esquerda aí criando, ou, né, se posicionando a favor, veja que também não atende a totalidade. Sempre falam que é questão de gasto, de custo, que não dá para pagar todo mundo que daria. A própria renda básica é um exemplo. A renda básica universal é a Lei 108/34, é uma lei de 2004, foi sancionada pelo Lula, veio do Suplicy, onde fala que todo cidadão brasileiro ou estrangeiro que viva pelo menos 5 anos no Brasil tem direito a uma renda mínima, e seria uma renda universal, aonde não exige comprovação de renda ou qualquer outro critério, só tem que ser brasileiro, só tem que morar aqui para receber, não importa a sua renda, é questão de igualdade, então renda básica universal. E o Suplicy lutou muito por isso, e em 2004, no primeiro mandato, Lula sancionou essa lei, se comprometendo a estudar uma forma de fazer a lei ser aplicada na prática de forma gradual. Aconteceu, até hoje a lei do renda básica existe, pode pesquisar, dar um Google aí quem não acredita. Lei 108/34 de 2004. Você vai ver que a lei existe, mas ela nunca foi regulamentada ou realmente aplicada. E aí, esse é o pai dos pobres, que diz, não, vamos fazer acontecer, né? E faz acontecer. Agora, quando é para ele, olha só, 800 mil em hotel de luxo, aí o dinheiro tem para gastar isso. Mas quando é para o pobre de fato, que é quem ele diz defender, nós nos deparamos, né, com essas barreiras, como vem acontecendo e dos exemplos que eu citei. Você concorda com isso ou não? Você tem uma outra opinião? Comenta aí para mim. Enquanto você comenta, eu vou trazer aqui para você uma outra situação também. É um vídeo que mostra que mesmo com esses gastos enormes, o TCU descartou a ação de Zambelli contra a Janja. Olha só, aí de novo entra nisso que eu falei, quando é para os pobres não tem. Revisão do FGTS, mesma coisa, né? Governo aí, o saldo do FGTS não rendia com base na inflação por anos, décadas. Aí foi lá a ação para o STF julgar, o STF reconheceu que tem que cobrir ali o saldo do FGTS, pelo menos no mínimo com o que fechou de inflação, mas o que passou, passou. Não tem direito retroativo. Quando se fala de penduricalhos, tem direito. Quando se fala de gastos, quer colocar sigilo, né? Gasto de Janja. Aí abre uma ação para poder investigar esses gastos absurdos, que é o caso aqui de Janja. Ó, vou mostrar para vocês. Quem trouxe foi também o próprio jornal Metrópolis. Olha só aqui para vocês verem comigo. O Metrópolis fala do Tribunal de Contas da decisão. Ocorreu de forma unânime na Corte. Na ação, a ex-parlamentar alegava suposto desvio de finalidade e violação aos princípios da legalidade, economicidade e moralidade administrativa. Ao analisar a denúncia, o TCU concluiu que não há elementos que comprovem qualquer irregularidade. Segundo o acórdão, a atuação da primeira-dama possui natureza de interesse público.
Considerando que o apoio administrativo à primeira-dama foi formalizado por meio do Decreto 12.604/2025, que no exercício da competência regulamentar de organização da presidência, atribuiu ao gabinete pessoal do presidente da República a função de apoiar o cônjuge presidencial em atividades de interesse público, não havendo nos autos elementos que comprovem desvio de finalidade. O tribunal entendeu que as viagens ocorreram dentro da legalidade, com base em decretos e vinculadas à participação em compromissos oficiais. O acórdão aponta que as agendas analisadas indicam atuação em temas sociais e diplomáticos de interesse do Estado brasileiro. A Corte também destacou que o apoio administrativo prestado à primeira-dama está previsto em norma específica, considerando que o exame das agendas públicas e das justificativas apresentadas revela a aderência das referidas missões a compromissos institucionais vinculados a temas sociais e diplomáticos de relevância para o Estado brasileiro. A Justiça da Itália acolheu, na última quinta-feira, o pedido do Brasil para a extradição de Carla Zambelli, desta vez, no caso da condenação por porte ilegal de arma. O Tribunal de Contas da União Pois bem, então vocês viram aí como que estão lidando, né, com essa situação. Enquanto isso, gente, tenho outra informação também aqui. O Mendonça deixou Vorcaro fazer exames no hospital. Vocês acham que isso foi uma estratégia para tentar sair da prisão, entrar numa domiciliar? Ou será que é alguém lá dentro tentando dar um fim nele, hein? O que vocês acham que aconteceu nesse caso Vorcaro? Comenta aqui para mim, olha só a matéria, saiu pelo jornal O Globo, o Vorcaro sendo atendido no Hospital de Brasília. Então isso geraram, né, vários questionamentos na internet, olha só. Então mostra que Daniel Vorcaro foi liberado por André Mendonça para ser submetido a exames médicos fora da prisão. Depois de ter se sentido mal, ele foi aí, né, ao Distrito Federal estar em Brasília, o mesmo hospital em que Jair Bolsonaro fez seus exames de cirurgia na capital, e será atendido pelo cardiologista Fabrício Silva. Então ele está preso desde março na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Vorcaro relatou mal-estar nos últimos dias. Sua própria defesa, no entanto, não vê gravidade no ocorrido, mas aí gerou esses questionamentos. O que será isso, né? Você tem alguma desconfiança sobre o que pode ser? Ou você acha que é apenas um mal-estar normal? Comenta aí a sua opinião enquanto você comenta. Para encerrar o boletim de hoje, gente, vou trazer uma notícia aqui que acabei de ter acesso e vou compartilhar com vocês dessa morte confirmada. E eu quero que vocês deixem aí a opinião de vocês sobre isso. Olha só essa matéria, acabou de sair, acabei de ter acesso aqui, já vou compartilhar quentinha do forno com vocês. Morte confirmada, vereador após um atentado, né? Morre vereador baleado em Nova Iguaçu, a polícia fala em homicídio. Germano Silva de Oliveira, o maninho de Cabuçu, ele estava na garupa de uma motocicleta quando um criminoso que também estava de moto se aproximou e efetuou os disparos. Parlamentar chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu. Então ele morreu na manhã dessa quinta-feira, dia 23 de abril. Notícia fresquinha, né? O vereador Germano Silva de Oliveira, de 58 anos de idade, conhecido como Maninho do Cabuçu, do MDB, ele estava internado em estado grave após ter sido baleado na tarde desta quarta-feira, dia 22 de abril, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O parlamentar foi atingido nas costas. Inicialmente, o caso estava sendo investigado aqui pelo comendador Soares. Com a confirmação da morte do vereador, as investigações serão assumidas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, a principal linha de apuração indica que Maninho do Cabuçu foi vítima de homicídio e, de acordo com a polícia, o político foi atacado quando passava pela Avenida Bílio Augusto Távora, na altura da Praça de Cabuçu. Maninho estava na garupa de uma motocicleta quando o criminoso, que também estava de moto, se aproximou e efetuou os disparos. E, segundo testemunhas, o suspeito estava com o rosto coberto e usava uma bolsa de entregador no momento do ataque. Policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar de Mesquita, responsáveis pelo policiamento da região, foram acionados e encontraram o vereador ferido no local. Então, gente, comentem aí o que vocês acham, né? É lamentável, mas são os últimos acontecimentos aí do nosso Brasil. A gente segue acompanhando as notícias, em breve eu volto com mais um boletim, eu espero vocês, então não esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar nos acompanhando. Eu sou Ana Paula, muito obrigada e até o próximo boletim.